Imagine que você está andando calmamente pela rua, indo para o trabalho, estudar, visitar um amigo ou mesmo indo à feira. E de repente, no meio do caminho, você se depara com roupas penduradas, totalmente rasgadas, manchadas de vermelho. Roupas de adultos, de crianças, de homens e de mulheres. E aí você fica sabendo por pessoas que, assim como você, estavam andando simplesmente na rua, que aquelas roupas pertenceram a uma família que teve a sua vida tirada de uma maneira muito ruim. E aí você também descobre, pela boataria, que o responsável por isso, quem mandou fazer isso, foi um fazendeiro muito rico da região e que também tinha a fama de ser muito bruto. O que você sentiria por esse homem? Vem comigo que eu te conto todo o resto. Anália, solta a vinheta. Sejam todos bem-vindos de volta ao Mistérios da Greta. Estamos com um novo cenário, novo local, novo estúdio. Coisas da Greta. Hoje nós vamos falar a respeito de um caso antigo que ainda envolve uma série de mistérios, mesmo tendo se passado menos de 100 anos. Mas enfim, ainda envolve uma série de mistérios, questões não resolvidas e uma série de confusões históricas também que a gente vai desenrolar aqui, tá bom? No bate-papo, aqui com a Greta. Então vamos lá, gente. O que acontece? Em fevereiro de 1799, na cidade de Campo de Goytacazes, no estado, quer dizer, na época era a província, né, do Rio de Janeiro, hoje é o estado, né, do Rio de Janeiro, nasceu Manuel da Mota Coqueiro Ferreira da Silva. Na verdade, esse coqueiro é por causa da fazenda, tá? Muitas pessoas da família adotaram o coqueiro no nome por causa da fazenda Coqueiro, né? Não era um sobrenome mesmo, antigo de família, mas ficou aí por causa da fazenda Coqueiro. Enfim, ele nasceu, então, né, numa família que tinha dinheiro, mas não tinha título, né, até onde eu consegui encontrar nenhum título de nobreza. Mas, enfim, ele cresceu, né, nesse meio que não era pobre, era um meio abastado, e ele tinha, na verdade, né, ele acabou herdando, na verdade, também, né, várias fazendas, muitas terras. Mas era um homem mais turrão, né, era um homem mais bruto, não era um homem refinado, não era um homem dado a costumes muito finos, muito elegantes. Não tinha essa fama, pelo contrário, tinha a fama de ser um homem bruto, muito bruto mesmo. E ele tinha um primo chamado Julião. Esse primo chamado Julião Batista Coqueiro, falei que o pessoal da família foi adotando o nome Coqueiro por causa da fazenda. O Julião Batista Coqueiro, ele foi estudar no Rio de Janeiro, né, na capital, que aliás era a capital também do Brasil, né, nessa época, no século XIX. E aí o que aconteceu? Ele tinha uma noiva, uma moça jovem, muito bonita, chamada Joaquina. A Joaquina também era uma prima,
coisa entre família. E ele pediu, assim, né, para que o Manuel da Mota Coqueiro tomasse conta da noiva dele, enquanto ele estudava no Rio de Janeiro. Só que o Manuel tomou conta bem demais da Joaquina. Ele, na verdade, tomou a Joaquina do primo Julião, que foi estudar lá no Rio de Janeiro. Bom, quando o Julião voltou e ficou sabendo disso, né, que os dois estavam juntos. Aliás, os dois acabaram se casando. Pois é, gente, deu em casamento. O Julião, obviamente, ficou com ódio mortal do seu primo, Manuel da Mota Coqueiro. E passou a odiar o primo. De verdade. E o que aconteceu na sequência foi uma coisa muito triste, porque 3 anos depois desse casamento, a Joaquina deixou este mundo de forma natural, porém muito triste, né? Ela pegou uma infecção pulmonar. Vamos se lembrar que na época não existiam antibióticos para resolver esse tipo de problema, e ela, né, deixou este mundo. O Manuel ficou arrasado, porque ele era apaixonadíssimo pela Joaquina, mas enfim, ela, né, teve esse fim. E, obviamente, o Julião, né, continuava odiando o Manuel de qualquer maneira. Bom, o Manuel se casou novamente, também com uma parente distante, né? Tudo ficava, como eu disse, entre família. Ele se casou, então, novamente com Úrsula Maria das Virgens Cabral, mais conhecida como Úrsula das Virgens. De fato, gente, eu sei que não é um nome muito comum hoje em dia, mas naquela época era extremamente normal. Ele se casou, então, com a Úrsula das Virgens e ele herdou uma fazenda. Tem umas divergências, algumas fontes que divergem, tá? Em relação ao nome da fazenda. Começa a divergência por aí, gente. Até pelo nome da fazenda. Porque, assim, uns falam Macaúba, né? Fazenda Macaúba, outros falam Fazenda Bananal, tá? Vamos chamar aqui de Fazenda Bananal. Aliás, essa história, depois eu vou falar, né, no final, foi sugestão de um inscrito. Eu vou aqui agradecer, né, fazer os agradecimentos no final. Mas, inclusive, o que ele pediu foi que mostrasse, né, como é que está hoje o estado dessa fazenda. E parece que das construções da época que o Mota Coqueiro era dono ali, né, do lugar, parece que realmente só sobraram algumas ruínas. Pesquisei bastante a respeito e negócio difícil de encontrar mesmo, tá, gente? Enfim, os dois se casaram e a Úrsula tentava inserir, né, um pouco assim o Manuel na high society, né, na alta sociedade, assim, né? E ele era um homem muito bruto, assim, né? E teve um jantar na região ali em que teve a presença do imperador, Dom Pedro II. E aí a Úrsula, né, parece que eles foram convidados e, nossa, foi uma honraria, porque ser convidado, gente, para qualquer coisa com o imperador naquela época era uma coisa, nossa, era um evento incrível. E aí ele até ficou meio assim, falou, vou ter que ir, né, nesse jantar aí e tal, mas acabou indo. E beijou lá a mão do imperador, né, porque tinha que beijar a mão do imperador. E ele foi lá, beijou a mão do imperador, participou direitinho, né? Se comportou bonitinho lá no jantar e etc e tal, tudo mais. Enfim. E aí, gente, o que acontece? A partir de 1850, ficou proibido no Brasil a entrada de pessoas escravizadas.
o que acontecia desde lá do século XVI, né? Pessoas escravizadas que eram trazidas forçosamente do continente africano. Isso ficou proibida a entrada de novas pessoas escravizadas no Brasil, a partir de 1850. Isso provocou o seguinte, que vários fazendeiros tiveram que começar a aceitar em suas terras para trabalho colonos livres. Por quê? Por causa do começo da escassez da mão de obra escravizada, certo? E aí apareceu um colono na fazenda do Mota Coqueiro, chamado Francisco Benedito. Pelo menos esse é o nome que consta, né? Não consta mais algum outro nome ou sobrenome, enfim. E ele parece que tinha uma família numerosa, né? Ele veio trabalhar como uma espécie de colono meeiro, né? Tinha uma série de acordos da parte podia produzir dentro dessa fazenda, tinha que entregar uma parte da produção, né, para o dono da fazenda, mas tinha que ficar, né, ali, podia também ficar com uma parte dessa produção. Vocês entenderam? Aí o que acontece, gente? Os anos se passaram um pouquinho, né? E o Mota Coqueiro se interessou pela filha mais velha do Francisco Benedito, que se chamava Francisca. Ele se interessou pela moça e parece que houve uma reciprocidade entre os dois. E eles acabaram, enfim, né, tendo um relacionamento. Só que desse relacionamento, acabou que a Francisca ficou grávida. E ela escondeu isso durante o tempo que foi possível, só que não foi possível o tempo todo, porque a barriga cresceu demais. E aí, quando o pai dela descobre, né, quando Francisco Benedito descobre, ele começa a fazer uma série de exigências para o Manuel da Mota Coqueiro. Começa a fazer, ele já não era um colono lá que cumpria lá com todos os acordos, né? Dizem, né, que ele era um cara meio folgado em cumprir acordo, né, tudo mais. Já não fazia as coisas tudo certinho. Quando ele descobre que o dono da fazenda tinha engravidado a filha dele, nossa, aí que o negócio começou a ficar diferente, né? Ele começou a fazer uma série de exigências, o Mota Coqueiro não cedeu e ainda tentou colocar ele para fora, né? Tentou colocar a todo custo, tentou pedir, falar, exigir, mandar que ele e a sua família saíssem fora da fazenda, fossem embora. Nesse meio tempo, a Úrsula, a esposa do Manuel, descobre a história e fica muito brava. Bom, dá para esperar, né? E, enfim, até que chega a noite. Chega a noite de 12 de setembro de 1852. Era uma noite de chuva. Amigos apareceram na casa do Mota Coqueiro, na fazenda, e acabou rolando uma grande festinha. Ficaram bebendo, rindo e conversando a noite toda, né? O Mota Coqueiro com os amigos dele. Chovia, mas chovia fraco.
E nesse meio tempo, cerca de 6 a 8 homens, não sabemos até hoje exatamente quantos eram, invadiram a casa do Francisco Benedito, do colono, cuja filha Francisca estava grávida do Manuel da Mota Coqueiro, e fizeram coisas bastante ruins contra a família do Francisco Benedito. Quase todos perderam a vida nesse ataque. Duas irmãs conseguiram fugir por uma janela. Só para vocês terem uma ideia que tipo de ataque foi, as roupas estavam, como eu disse no começo, rasgadas. Então, vocês imaginem, né? As roupas rasgadas. Duas irmãs conseguiram fugir pela janela e subiram numa árvore, pelo menos é o que se conta. Só que a irmã mais nova estava num galho mais baixo e foi descoberta. E aí, ninguém teve pena dela, se é que vocês me entendem. E quem sobreviveu? Justamente a Francisca, que estava grávida, que conseguiu subir na árvore, num galho mais alto. E lá ela conseguiu ficar, escondida. Após isso, juntaram todas as pessoas que já estavam sem vida num mesmo cômodo da casa e atearam fogo para que, né, tudo virasse cinzas. Porém, a chuva apertou. E quando a chuva apertou, ela apertou tanto, ela ficou tão forte, que ela apagou aquele fogo. E toda aquela cena ficou preservada. Porque a chuva apagou o fogo e ficou do jeito que, né? Essas pessoas que foram lá, que a gente nunca vai saber o nome, né, de todos eles. Impossível. Tudo que eles fizeram, então, ficou ali preservado do jeito que eles deixaram. Bom, enfim, a Francisca sobreviveu, como eu disse, né? E aí, gente, esqueci de contar uma coisinha. Adivinha quem era o vizinho de fazenda do Manuel da Mota Coqueiro? Exatamente, o priminho que mais amava ele, o Julião. Exatamente, o Julião era vizinho, era dono da fazenda vizinha. Tudo em família, né? Mota Coqueiro ali era, né? Enfim. E, claro, a notícia correu, né? Notícia correu, tal, foi... as pessoas ficaram chocadas, né? Com aquele episódio, óbvio. E o principal acusado, quem que foi? Adivinhem? Exatamente, o Manuel da Mota Coqueiro. Foi ele que foi o primeiro, assim, pá. Quem mandou fazer isso, né? Foi o Mota Coqueiro, só pode ser porque a Francisca, filha, todo mundo sabia já a essa hora, né? Que a Francisca estava grávida do Mota Coqueiro e que o Mota Coqueiro estava tentando, fazia tempo, colocar o Francisco Benedito para fora da fazenda. Isso era de conhecimento público. Então, ele foi diretamente acusado. Bom, o que ele fez? Ele fugiu, tentou se esconder por um tempo, mas não por muito tempo. Não conseguiu tanto tempo assim, não. Logo, ele foi localizado, foi preso, né, sob essa acusação. E assim, o Julião, ele se empenhou
em fazer essa campanha para pro Mota Coqueiro ser acusado mesmo, incriminado mesmo, porque ele já odiava o primo dele ali desde lá de trás, desde a história da prima Joaquina, né, que já tinha ido pro céu, enfim. Então, ele aproveitou para descarregar toda a raiva dele. E ele tinha um aliado, que era o André Ferreira dos Santos. O André Ferreira dos Santos, ele era um inimigo político do Mota Coqueiro, né? Ele, tipo, disputava ali o poder local com o Mota Coqueiro. E aí juntou os dois, né? E esse André era amigo do Julião. Então aí, gente, juntou a fome com a vontade de comer, né? E aí o que aconteceu? Eles fizeram uma campanha assim total, né? Para que o Mota Coqueiro realmente fosse acusado, preso e de preferência condenado. Por isso que no começo eu falei, né? O que que você ia sentir, né? De ouvir ver essas roupas penduradas, né? Na rua que você estava passando na cidade e todo mundo comentando que quem mandou fazer isso com aquela família, né? A quem pertenciam aquelas roupas tinha sido o tal fazendeiro que já tinha uma fama de bruto mesmo, né? De maltratar os seus escravizados, de ser bem, enfim, né? A pessoa e também mesmo com as pessoas brancas livres, ele também não era um cara, como eu disse, né? Fino, elegante e educado. Enfim, gente. Então, assim, foi realmente tudo bem montado mesmo para incriminar ele, assim, sem dó nem piedade. Bom, ele foi preso. O processo todo, gente, levou 3 anos, tá? Só para vocês terem uma ideia. 3 anos. Foram 2 julgamentos. Ele foi julgado 2 vezes. Coisas que na lei da época não eram permitidas foram feitas. Por exemplo, era proibido por lei um escravizado depor contra seu dono. Uma coisa meio óbvia, né? Dentro do sistema do horror do sistema escravista. Mas foi permitido, nesse julgamento em especial, que escravizados, né, que pertenciam a ele, é horrível falar desse jeito, mas é o que acontecia, foi permitido que eles depusessem contra o seu senhor. Bom, uma série de coisas não foi levada em consideração. Nos 2 processos, nos 2 julgamentos, ele foi condenado. E aí só faltava ele apelar para a graça imperial. Sim, o imperador tinha o poder de suspender uma condenação, né? Trocar, por exemplo, uma pena capital por uma prisão perpétua. Isso era possível acontecer. Só que esse André, ele tinha uma influência ali no conselho, né? Ele já, enfim, o Julião também tinha contato com gente que já tinha sido ministro ali do Dom Pedro II, e era muito ruim para o Dom Pedro II, porque normalmente quando ele ia fazer esse tipo de coisa, né, conceder uma graça ou não, ele tinha que ouvir o conselho, né? Tinha um conselho ali. E era muito ruim ele entrar em atrito com isso. E aí o que aconteceu? Ele foi, então, né, decidiu por não conceder a graça imperial
para o Mota Coqueiro. A mesma mão que o Mota Coqueiro tinha beijado anos antes foi a mesma mão que o mandou para a pena capital. Eu não posso explicar maiores detalhes aqui, gente, por conta das regras da plataforma. Mas assim, foi aplicada então a pena capital no Mota Coqueiro como mandante, né? Mandante de tudo que aconteceu. E só que quando ele subiu ao patíbulo, antes da corda, né? E quando ele já estava, acho que literalmente com a corda no pescoço, ele falou que era inocente. Aliás, antes disso, o que era muito comum na época, um padre, né? Costumava ser chamado para atender a pessoa que ia ser mandada embora desse planeta. E o padre saiu da confissão completamente perturbado. Os relatos, né, orais dizem que o padre saiu completamente perturbado. Parece que ele chegou a falar contar uma coisa que ele nem poderia fazer, mas acho que ele ficou perturbadíssimo. Uma coisa que ele nem poderia fazer, porque o padre não pode revelar segredos, né, de confissão, mas parece que o padre chegou a contar que o Mota Coqueiro realmente se declarou inocente de qualquer atividade, né, que levasse, né, ele a um caminho tão cruel. E não se sabe também o motivo que o padre saiu tão perturbado do jeito que saiu, né, da confissão com o Mota Coqueiro. E além de sair perturbado, ele depois foi transferido de paróquia. Também ninguém entendeu por quê, mas foi isso que aconteceu. O padre foi transferido mesmo. Coitado do padre também, né, que não tinha nada a ver com nada. Só foi lá fazer a parte dele, né, o trabalho dele, né, o serviço religioso dele. Bom, aí no dia seguinte, né, o Mota Coqueiro foi levado ao patíbulo, puseram a cordinha no pescocinho e ele falou que era inocente, mais uma vez, falou que não tinha culpa de nada, né? E o pessoal adorava ir na praça para ver esse tipo de espetáculo grotesco. Era bem assim, tá, gente? O pessoal ia pra praça, assim, olha, vão, né? Vamos lá assistir, né? É uma coisa bastante grotesca. Eu preferia não participar. Ainda bem que eu nasci depois disso. Mas, enfim. Ele foi, gente. Ele foi colocado ali a corda no pescoço. Ele falou que ele era inocente e ele jogou uma maldição em cima da cidade. A cidade, gente, de Macaé, no Rio de Janeiro, tem um porto. E tem uma coisa intrigante. Falou, essa cidade terá 100 anos de atraso. Essa é a maldição que eu jogo sobre essa cidade, pela injustiça que vocês estão cometendo comigo. Bom, não posso contar mais detalhes a respeito do fim do Mota Coqueiro, senão a plataforma vai... Enfim, eu vou ter problemas com a plataforma. Não posso contar maiores detalhes, mas posso dizer que foi um fim bem complicado. Bastante complicado, de verdade. Horroroso. E depois disso, gente, é curioso
porque o Porto de Macaé realmente ele era assim um porto muito importante, ele perdeu sua importância. A cidade realmente caiu assim decaiu assim, né, a parte de economia, tudo mais, teve uma decadência muito grande mesmo. E 100 anos depois, quando fechou os 100 anos, porque o motacoqueiro, né, deixou esse mundo em 1855. Quando fechou os 100 anos, que ele jurou, né, a maldição para Macaé, em 1955, exatamente 100 anos depois, a Petrobras vai lá e começa a tirar petróleo lá em Macaé, e claro que isso traz dinheiro, né? Petróleo é o ouro negro. Enfim, deu certinho 100 anos. Essa parte realmente ela é bastante curiosa. 3 escravizados que eram de propriedade do Mota Coqueiro também tiveram o mesmo fim, como executores, né? Então, o Mota Coqueiro recebeu a pena capital como mandante, e os 3 escravizados receberam a pena capital como executores, tá? Só que, como eu disse, quem invadiu a casa da família do Francisco foram mais ou menos de 6 a 8 homens, não foram apenas 3, em hipótese alguma. Talvez até esses 3 também fossem inocentes. Suspeitos. Vamos lá. Úrsula das Virgens. A Úrsula das Virgens ficou completamente louca. Pensa numa pessoa louca, delirando mesmo. Muito louca. Exatamente, foi assim que ela ficou. Ela disse que ouvia crianças chorando, correndo atrás dela, né? Aí, claro, que o pessoal já juntou uma coisa com a outra e falava que eram as crianças da família do Francisco, né? Porque tinha crianças, né, que também foram, né, tiradas desse planeta. E ela dizia ouvir choro, gritos de crianças correndo atrás dela, e ela não parava de falar, de gritar, de chorar e etc e tal. E ela ficou nesse estado assim mais ou menos 1 ano, até que ela também deixou esse mundo, né? De maneira natural, parece. Foi de maneira natural. Mas enfim, ela passou esse 1 ano assim, né? Desde que o marido dela tinha tido o fim, né, da vida. Ela passou 1 ano também, até o fim da vida dela, também completamente louca, completamente maluca. Muitos historiadores apontam a Úrsula como mandante, e que depois ela teria se arrependido, né, porque viu o que aconteceu com o marido, e ela teria ficado muito louca, né, porque ela teria falado algumas coisas, mas coisas que podem também ser ditas num momento assim, né, de muito sentimento, né, uma carga de emoção muito grande. Então pode também ter sido isso. A gente não sabe. Na verdade, não tem como saber. O que dá para saber, e pelo menos realmente imaginar, é que o Mota Coqueiro, de fato, muito possivelmente foi um inocente que recebeu a pena capital. Ele era um anjo? Não, claro que não, né, gente? Ele não tinha nada de bonzinho. Ele tinha a fama realmente de ser um homem bruto, de maltratar os escravos, os escravizados, né? Ele tinha fama, enfim, de ser um cara assim, né? E que ele tinha que se envolver com a filha do colono? Enfim, gente, ele de santo não tinha nada. Mas, daí até ele perder a vida
por algo que ele não fez, tem uma diferença enorme. Então, é muito questionado na história do Brasil que pode ter sido um dos maiores erros jurídicos, um dos maiores erros, né, de julgamento da história brasileira, tá? O julgamento do Mota Coqueiro. Ele é muito estudado como erro judicial, não como acerto. Outro suspeito dessa história inteira, que alguns outros historiadores dizem, mas também não encontrei nem o nome, é que um escravizado, quando já estava ali no leito, né, pronto para deixar este mundo, acabou confessando ao filho dele que tinha sido ele que tinha mandado, né, fazer tudo aquilo com a família do Francisco Benedito. Mas e o filho dele depois teria contado, né, porque o pai já tinha ido embora mesmo, e aí ele teria contado para outras pessoas que o pai dele tinha falado isso, né, no leito já pronto para a partida. Mas outros historiadores falam que a própria Úrsula teria escrito uma carta confessando, mas que essa carta teria sido queimada pela família dela. Então, gente, fica muito difícil descobrir quem que realmente mandou. O mais fácil realmente é saber que, possivelmente, tudo indica que não foi o Mota Coqueiro. Não era nenhum santo, como eu disse, porém, é bem provável que ele tenha perdido a vida sem ter feito nada. Essa história toda, ela gerou um erro historiográfico muito grande. A questão é que você vai encontrar em vários lugares que o Mota Coqueiro foi a última pessoa no Brasil a receber a pena capital. Porque depois disso, Dom Pedro II se arrependeu, amoleceu o coração e nunca mais deixou que ninguém recebesse a pena capital no Brasil. Não, não foi assim. O que aconteceu foi o seguinte, foram duas coisas, na verdade, né? Uma é que o Dom Pedro II, ele não estava muito preocupado quando a pessoa era escravizada, né? Se fosse um escravizado, o Dom Pedro II não estava muito preocupado com a história, não, né? Ai, coitado, né? Vai receber a pena capital. Se fosse um escravizado, o que aconteceu é que ficou bem difícil para ele negar a graça imperial para pessoas livres, para homens brancos, certo? Ficou bem difícil dele negar a graça imperial para essas pessoas, mas para quem era escravizado, a história era outra, né? Como sempre foi. Então, cuidado com essa informação, tá, gente? Porque é um erro sério, muito grave falar que o Mota Coqueiro foi o último a receber a pena capital aqui no Brasil, porque não foi. Várias outras pessoas receberam, sim, a pena capital depois do Mota Coqueiro. Só que eles eram o quê? Escravizados. Outra coisa que se fala também é que conforme o Dom Pedro II foi envelhecendo, ele foi ficando mais mole, vamos dizer, né, assim, para conceder a graça imperial, né, para conceder esse perdão imperial. Trocar a prisão, né, para prisão perpétua, por exemplo. Enfim, então ele foi ficando mais mole assim, né? Tanto é, gente, que a gente falou, olha só, né, do Mota Coqueiro. O Mota Coqueiro, ele perdeu a vida em 1855. Só que a última pessoa no Brasil a perder a vida
pena capital foi na cidade de Pilar, em Alagoas, um escravizado chamado Francisco, a gente não sabe nem o sobrenome, em 1874. Olha quanto tempo se passou, de 1855 para 1874. É um tempo, uma boa margem de tempo, né? E nesse meio tempo, nessa janela de tempo, tem registros de outras pessoas. É que é uma coisa mais difícil de você encontrar quando você está falando de escravizados. É muito mais difícil você encontrar documentação. O Mota Coqueiro, gente, ele era um fazendeiro riquíssimo. Então, claro, foi um escândalo, saiu em tudo quanto é lugar, saiu em jornais, né? Porque já existia jornal naquela época, já tinha imprensa aqui no Brasil. Então, muita coisa ficou registrada. Agora, quando se tratava de escravizado, gente, o tratamento não era o mesmo, tá? De fato, o tratamento não era o mesmo. Então, mas foi o último mesmo, foi esse escravizado chamado Francisco, em 1874, em Pilar, Alagoas. Ele sim foi o último, não foi o Mota Coqueiro. Então, ficou um erro historiográfico enorme. Então, quando você ouvir essa história, você fala, não, o Mota Coqueiro não foi o último. Bom, como eu falei para vocês no começo, até o nome da fazenda a gente encontra divergências, né? Bananal, Macaúbas, enfim. Aliás, apelidaram o Mota Coqueiro de Fera de Macaúbas, para fazer aquela campanha, né? Para que ele fosse com a cordinha. Enfim. E mais uma coisa interessante que eu esqueci de contar. Não deixaram fazer o sepultamento dos restos dele dentro do cemitério, porque não deixavam que condenados, né, fossem para dentro do cemitério. E ele foi sepultado na rua, assim, tipo do lado de fora do cemitério, que era considerado um campo sagrado, né? Uma terra sagrada, abençoada, sacralizada, a que vocês quiserem. Enfim, então não deixaram. Tentei procurar bastante sobre sepultura dele, não encontrei de jeito nenhum. Dá vontade de ir para Macaé e fazer um trabalho de campo procurando uma série de coisas. Outra coisa que eu encontrei também, que parece que é tipo uma lenda urbana, até tem um colégio estadual lá no Rio de Janeiro, chamado Luiz Reid. E tem umas histórias que você encontra na internet de que tem um memorial, né, do local que essa escola está no local onde ficava a forca e que teria um memorial para ele lá dentro da escola, porque a escola foi construída em cima da praça onde ele, né? Gente, é uma confusão completa, porque não tem memorial nenhum, tá? Não encontrei memorial nenhum, apesar de encontrar histórias de que existe esse memorial, né? E que um zelador, né, que mora na escola, ouve gritos à noite, etc e tal, mas enfim. A coisa mais próxima do real que eu encontrei foi que no local onde onde existia essa forca, até hoje as pessoas passam à noite e enxergam vultos. Ouvem barulhos de corrente se arrastando e também conseguem ver um vulto branco.
um vulto branco gemendo. E dizem que esse vulto branco gemendo é o Mota Coqueiro. Mas não sabemos. Nunca saberemos. Comenta aqui, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa história. Se você acha que o Mota Coqueiro realmente era inocente. E quem você acha que era o verdadeiro culpado? A Úrsula das Virgens? Ou esse escravizado que teria contado ao seu filho a verdade já quando estava perto do fim da vida? Pode deixar aqui nos comentários que eu vou adorar saber a opinião de vocês. E respondo todas. Quero deixar aqui meu agradecimento ao nosso inscrito Diego Oliveira Sevilha. Exatamente, essa foi uma sugestão do nosso inscrito Diego Oliveira Sevilha. Diego, muito obrigada. A Greta adorou a sugestão e foi pesquisar, né? Fez bastante pesquisa mesmo para trazer esse vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado de conhecer essa história, mas não da história em si, né? Porque a história realmente é uma história que de boa não tem nada. Mas eu espero que vocês tenham gostado da maneira como eu contei essa história, né? E se vocês gostaram de conhecer esse passado, tá bom? Gente, acho que eu não falei ainda, mas se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aí você vai receber a notificação para os próximos vídeos. E, gente, me segue nas redes sociais, tá? Todas as redes sociais vão aparecer aí, né? Vai lá e me segue, porque se aqui na plataforma você não receber notificação de vídeo novo, você vai receber a notificação lá pelas minhas redes sociais, porque lá eu vou notificar sempre que tiver o vídeo novo, tá bom? Vocês vão sempre receber a notificação, vão estar sempre atualizados. E fora isso, gente, tem outras coisas que eu acabo postando nessas redes sociais, tá? Às vezes vídeos, né? Outras coisas, vídeos menores, enfim, fotos, outras coisas que eu acabo não postando aqui no canal, tá bom, gente? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigada. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo dos Mistérios da Greta.